a base para tudo vai ser uma alimentação adequada. O start ali vai ser adequar uma alimentação. Então, se você já tem uma base de alimentos in natura, come saudável, come uma quantidade adequada, então isso já é ótimo e já vai te trazer ali um certo resultado. Agora, a suplementação entra como um plus, né? Um bônus. Então, você já tem tudo adequado e a suplementação vai te ajudar mais ainda a melhorar esses resultados, né? Vai dar um boost ali nos seus resultados. E também para ajudar muito na rotina. Então, com a rotina puxada, às vezes não dá tempo, por exemplo, de fazer uma refeição completa e aí a suplementação entra para ajudar nisso, né? Mas tendo a alimentação adequada é o primeiro passo para entrar com a suplementação. Tá muito perdido, não sabe por onde começar. O primeiro passo sempre vai ser ter uma nutrição mais natural possível, né? Que é o que eu tenho falado bastante aqui. Então, sempre priorizar os alimentos in natura. Realmente, assim, o arroz, o feijão, as carnes, verduras, legumes, frutas, comida de verdade, né? E evitar ao máximo os ultraprocessados, como a gente já tinha falado aqui, que não vão fazer bem para a saúde. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marco Rojas da Brasil Fit Suplementos. Estamos aqui para mais um podcast. Estou com uma convidada muito especial, tá bom? Uma pessoa que eu conheço há anos, tá? E é uma pessoa que eu tenho muito carinho e eu fiquei muito feliz que ela topou fazer esse podcast aqui com a gente. Então a gente preparou todo um material, um roteiro aqui para a gente falar, tá bom? Então vamos iniciar, vamos nessa. Show. A convidada especial é a nutricionista Priscila Giandoni. Priscila, seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, vamos nessa. Pessoal, a Pri, ela é nutricionista, tá bom? É uma nutricionista formada pela USP, então ela topou vir bater um papo com a gente para contar um pouco mais da história dela, tirar várias dúvidas, né? Trazer curiosidades, tópicos interessantes sobre nutrição, suplementação, sobre lifestyle saudável, tá bom? Então vamos lá, Pri, me conta um pouco mais de você, se apresenta aí pra galera. Você é nutricionista, está formada há quanto tempo? Conta um pouco mais aí pra gente conhecer. Eu me formei em nutrição ano passado, então contando aí experiência de faculdade, atendimento que eu tenho hoje em dia, uns 2 aninhos de experiência na nutrição clínica. Me formei na USP, atendo a parte de nutrição clínica, mais voltada para a área esportiva, então tanto a parte de endurance, de musculação. Gosto muito da nutrição, caí nesse mundinho lá na escola, quando eu comecei a estudar ciências, alimentos e descobri que eu queria ficar na área da saúde. Boa. Então, desde o começo sempre foi nutrição para mim. E hoje eu atendo, tanto online quanto presencial, aqui na região de Perdizes. E é isso. Maravilha, maravilha. Boa. Tá, pessoal, então para quem não está familiarizado ainda com o nosso podcast, tá bom? A gente gosta de separar ele em tópicos, tá bom, Pri? Então a gente fez algumas perguntas aqui, né? O pessoal preparou umas perguntas para a gente, né, poder guiar esse bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Você já contou um pouco aí o que te motivou, né, a começar na nutrição, o que você gostava, né, antes de iniciar de fato nessa profissão, mas me conta um pouco mais. Atualmente, como que é o seu trabalho? Quem são os seus pacientes, né? Conta um pouco mais da nutricionista Priscila. Bom, o meu público é bem variado, né? Não tem um nicho muito específico, por enquanto eu atendo nutrição clínica no geral. Então, desde pacientes saudáveis mesmo, que não apresentam nenhuma doença, mas querem melhorar a alimentação, ter uma vida mais ativa, mais saudável, ou pacientes que têm realmente alguma queixa, algum exame modificado, tem alguma doença crônica e precisa melhorar a alimentação para melhorar esses parâmetros. Pacientes que praticam atividade física, então maratonista, o pessoal do triatlon atende bastante, Legal. chegam para organizar essa parte de suplementação, alimentação, rotina. Então eu atendo um pouco de tudo, mas bastante foco em esporte, por enquanto. Sensacional, bacana. E quais são as suas redes sociais para a galera te acompanhar? Bom, eu tô mais no Instagram, nutri.prigiandone. Lá eu compartilho. Lá eu compartilho um pouquinho também da rotina do consultório, algumas dicas, algumas receitinhas, então quem tiver interesse. Maravilha. Pessoal, já sabe, tá bom? Quem é cliente da Brasil Fit também tem uma condição especial com a Pri, tá bom? Então segue ela lá no Instagram, vocês vão ter um atendimento fantástico. Eu passo com ela também, minha família também passa. E a gente, graças a Deus, está tendo resultados bem bons. Isso aí. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo bloco. Maravilha, galera. Então a gente já conheceu um pouco mais sobre a Nutri Pri, tá bom? Priscila Giandoni, não esqueçam, tá? Então,
como eu falei para vocês, a gente preparou umas perguntas aqui, tá? E agora a gente vai falar de suplementação, Pri, tá bom? Então a gente quer entender, né, um pouco mais como que você olha para os suplementos, né, e o quanto eles são importantes na vida das pessoas, certo? E aí a primeira pergunta é a seguinte: precisa mesmo tomar suplemento para poder ter resultado ou dá para você alcançar resultados expressivos só com comida? Ótimo. Bom, depende. Depende do caso, depende do paciente, mas de forma geral, a base para tudo vai ser uma alimentação adequada. Então, o start ali vai ser adequar uma alimentação. Então, se você já tem uma base de alimentos in natura, come saudável, come uma quantidade adequada para o que você precisa, então isso já é ótimo e já vai te trazer ali um certo resultado. Agora, a suplementação entra como um plus, né? Um bônus. Então, você já tem tudo adequado e a suplementação vai te ajudar mais ainda a melhorar esses resultados, né? Vai dar um boost ali nos seus resultados. E também para ajudar muito na rotina. Então, com a rotina puxada, às vezes não dá tempo, por exemplo, de fazer uma refeição completa e aí a suplementação entra para ajudar nisso, né? Perfeito. Mas tendo a alimentação adequada é o primeiro passo para entrar com a suplementação. Maravilha. Então, de nada adianta eu tomar suplemento se eu tiver com a minha alimentação toda bagunçada, cagada, não adianta nada, né? Infelizmente, não. Não faz milagre, não faz milagre. Não, quem dera tivesse algum milagre. É, entendi. Bom, e tem outra pergunta aqui, Pri. Qual que é o mito, né, da nutrição que você mais escuta, né, das pessoas, dos seus pacientes, seja lá quem for, que você tem que já cansou assim de desmentir para as pessoas? Vixe, tem muitos mitos na nutrição que a gente escuta por aí. Mas eu acho que, assim, o que eu mais escuto e o que mais chega no consultório também é de que comer saudável é caro, né? Seguir uma dieta é caro. E não necessariamente, né? Boa. Porque se a gente for para pensar o que que é uma alimentação saudável, é uma base de alimentos em natura, alimentos realmente de verdade, né? Aquele básico bem feito que falam. Certo. Então, isso não vai sair caro, porque as pessoas acham que para ter uma alimentação saudável precisa ter todos os industrializados fits que a gente vê por aí, e isso sim vai acabar tornando uma alimentação mais cara. Mas isso chega muito no consultório, as pessoas já chegam preocupadas, achando que vão ter que pagar muita coisa, comprar muita coisa, e muitas vezes é só um ajuste ali e entrar com a suplementação quando precisa. Boa. Então, no fim das contas, o cara acaba sendo não se alimentar bem, né? Porque as consequências são muito piores. Com certeza, Show de exatamente. bola, show de bola. Maravilha, Pri. Vamos lá então. Ó, a próxima pergunta é a seguinte, tá? Para pessoas que querem ter uma vida saudável, quais que são os 3 hábitos essenciais que ela tem que ter na rotina dela para poder ter uma vida mais saudável de fato? Bom, eu acho que 3 hábitos que a gente não pode esquecer nunca, principalmente para quem está buscando ser mais saudável, em primeiro lugar, beber mais água. Às vezes a gente esquece, não bebe a quantidade de água suficiente, então pelo menos ali uns 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Então a água vai ajudar em muitos aspectos na saúde, né? Eu acho que o segundo ponto é incluir no dia a dia mesmo mais verduras, frutas, legumes. Então, eles vão ter micronutrientes, então, vitaminas, minerais, que vão ajudar a ter mais disposição, a ter mais saúde como um todo, e também mais fibra, que vai ajudar ali o funcionamento do organismo. E acho que um terceiro hábito é evitar o máximo que a gente puder o consumo de ultraprocessados, que são aqueles industrializados com um monte de conservante, aditivo químico, que a gente vai ler o rótulo e nem sabe direito o que são aqueles ingredientes. Certo. No caso, ultraprocessado, para a galera que está assistindo, seria o que exatamente? Seria tipo presunto? Seria. O que que seria assim, só para Tá. trazer isso de forma mais prática? Seria, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, bolachas, chocolate. Chocolate também. Chocolate, dependendo da marca, tem algumas marcas que ok, assim. Entendi. Mas tem algumas marcas que a gente lê o rótulo e realmente só tem aditivo, Certo. só tem conservante, corante. Tá. Então, algumas barrinhas de proteína, por exemplo, também são ultraprocessados. Nossa. Tem bastante coisa que a gente acha que às vezes é saudável, mas cai nessa categoria de alimento. Entendi. Perfeito. Boa. Aí, então, resumindo, o ultraprocessado seria algo que tem muitos aditivos e que isso justamente prejudica a saúde como um todo. Exato, é. Perfeito. São aditivos químicos, né? Aham. Então não dá nem para ser considerado um alimento, mas sim um produto alimentício.
né? Entendi. Então, não é um alimento de fato porque ele não é natural. Certo. Ele tem muitos aditivos ali da indústria. Químicos, né? Exato. Então, são conservantes, corantes, adoçantes artificiais que vão fazer mal para o nosso organismo, principalmente pensando a longo prazo, pensando em saúde mesmo. Então, os ultraprocessados eles estão muito relacionados com o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol. Que horror. Então, evitar ao máximo o que der. Boa, show de bola. Então já pega essa dica. Boa, Pri, vamos lá então. Voltando um pouco para a suplementação, né? A galera tem muita dúvida, então por isso tem bastante pergunta. Vamos começar. Quais são os suplementos que você mais indica para quem está começando a se exercitar, para quem está começando a querer ter uma rotina saudável? E qual que é o suplemento que, tipo, muita gente acha que é útil, mas na verdade não faz diferença alguma, ou quase Tá. nada, tá? Seja sincera, tá? Joga a verdade pra galera, fica à vontade. Vamos lá, então. O que eu mais, assim, indico, né, para quem tá começando, é claro que a depender do caso, a depender da pessoa, do que ela tá buscando, qual que é o objetivo dela. Mas, geralmente, a suplementação de proteína, então whey protein, seja qual for a fonte, né, do leite ou proteína vegetal, geralmente ajuda bastante a ter ali um aporte proteico adequado para o dia a dia e também ajuda muito na praticidade do dia a dia, né? Assim, às vezes na correria, ajuda muito a incorporar num lanchinho da tarde. Então é muito bom para quem está começando já entrar nesse mundo assim de suplemento, esporte e tudo mais. E a creatina também, que a longo prazo tem muitos efeitos, mas também para musculação, por exemplo, ajuda bastante. Então é outro suplemento que eu costumo indicar bastante no consultório. Perfeito. E o que eu não indico, e que não faz muita diferença, que infelizmente a gente ainda vê muitas pessoas tomando e usando, é multivitamínico. Então aquele que tem todas as vitaminas, minerais possíveis juntos. Certo. Não vai fazer a menor diferença tomar aquilo, que vai adiantar mesmo é ter uma alimentação saudável e se precisar suplementar alguma vitamina, algum mineral, de acordo com os exames, se tiver alguma deficiência, Tá. aí a gente entra com uma suplementação específica e adequada. Talvez o manipulado. Um manipulado, ou até só uma vitamina ali específica, geralmente vitamina D. Mas o multivitamínico, muitas vezes, você vai, assim, expelir na sua urina. Olha Né? só, vai acabar gastando dinheiro então. Exato. E é até perigoso, né? Às vezes é uma dose alta. Hum, Algumas vitaminas não é indicado suplementar se você não tem necessidade, e aí pode ser até perigoso, dependendo da dose que você toma, olha só. né? Saiu até uma reportagem bem recente de, acho que vai estar uma fatalidade, assim, por uso de multivitamínico. Sério? Então, Caramba. sempre procurar orientação adequada de Sim, galera acha que tá nutricionista, tudo de certo. médico, exato. Não, ó, puta insight. Eu realmente não sabia disso, né? Então, bom, se a Nuto tá falando, galera, escutem quem entende, tá? Show de bola. E você, Pri, agora falando do seu lifestyle, da sua rotina, quais são os suplementos que você toma, né? Bom, eu tomo alguns. Eu faço uso de proteína vegetal, então eu não tomo whey protein por uma intolerância, mas eu suplemento proteína através da proteína vegetal. Creatina também, todos os dias, sem falta, senão não faz efeito. Tomo ômega 3 também para suplementar ali uma necessidade. E alguns suplementos assim mais específicos para os esportes que eu pratico, então suplementação de carboidrato, para hidratação, mas aí a depender do treino do dia. Entendi. E quais seriam, no caso, os esportes que você pratica? Bom, eu faço triatlon, então eu faço natação, bike, corrida, além da musculação também, né, para ajudar no fortalecimento. Então, muita suplementação de carboidrato para aguentar os treinos longos, né? Então, gel de carboidrato, carboidrato em pó, nitrato, que ajuda bastante, e eletrólitos para manter a hidratação em dia. Perfeito. Então, o atleta, assim, de triatlo, ele tem que estar sempre prestando bastante atenção nessa questão do carboidrato e da longa duração. Isso, não só triatlon, qualquer esporte de endurance, né, de longa resistência, assim, então, corrida, quem faz maratona, quem faz ultramaratona, trail running, que vai correr no meio da montanha, então esses esportes que duram mais tempo, né, exigem mais de você por
horas e horas, aí sempre vai precisar suplementar algum tipo de carboidrato ali É no meio. difícil ficar sem suplementar, no caso, né? É Tem muito uma galera que vem difícil. procurar, mano, fala, não consigo ficar sem. Não tem como. Você quebra ali no meio. Entendi. É. Então tá vendo a importância de suplementar. Não precisa de multivitamínico, mas precisa de carboidrato. Sim. Show de bola, pessoal. Vamos para mais um bloco, então. Então, a gente já falou de alimentação, de suplementação. A gente já entendeu também como que a Pri trabalha, a parte profissional dela. Mas agora a gente quer conhecer um pouco mais, de fato, da Priscila Giandoni, né? Então, você comentou com a gente que você pratica esporte de endurance, né? Faz o triatlo. E a gente preparou algumas perguntinhas para entender um pouco mais da sua rotina, né? Então, vamos lá, Pri. A primeira pergunta é a seguinte: como que você se mantém disciplinada, né, no meio de tanta correria? Então você tem que estar aqui gravando com a gente, depois você vai sair, você vai atender, você tem as suas rotinas de esporte, né? Como que você consegue manter toda a sua organização e essa disciplina na sua rotina? Bom, eu encaro a disciplina como assim, um fator essencial na vida como um todo. E para ter disciplina tem que ter organização. Então, se você não consegue se organizar ali para conseguir manter a rotina de treinos, rotina de alimentação adequada, rotina de trabalho, estudo, Uhum. não dá certo a Certo. disciplina. Mas então eu gosto muito de organizar tudo e elencar prioridades. Então, para mim é uma prioridade no meu dia, por exemplo, ter meu treino. Uhum. E aí, para isso, por exemplo, eu preciso acordar mais cedo para conseguir treinar e dar conta do dia inteiro. E aí Uhum. que entra a disciplina, Boa. né? Então, eu acho que é tudo uma questão de prioridade. Então, eu vou dedicar um tempo para minha alimentação, eu vou dedicar um tempo para o meu treino, para o meu estudo, porque faz sentido para mim, de acordo com o que eu quero para minha vida, Certo. né? Com os meus objetivos a longo prazo, sempre estabelecer metas também. Então, essa semana minha meta é tal. E aí que entra a disciplina. Isso Uhum. te dá mais força para conseguir ter disciplina e fazer os treinos e fazer a alimentação. Boa. Então, sempre gosto de ter algumas metas ali a Uhum. curto prazo e a longo prazo para me Show. ajudar. Show. Você acha que sem meta acaba ficando meio aberto, né? Você não sabe Tô. exatamente o que que você está mirando. No caso, essa semana quero fazer isso, Exato, né? Senão a gente vai, né, para quem não tem o caminho, qualquer caminho serve. exatamente. Boa, show de bola. E aí falando um pouco mais da sua rotina saudável, Pri, o que que você considera mais importante, né? O treino, o sono ou a alimentação? Ai, ai, que pergunta. Assim, claro que eu tenho viés da nutrição, então a alimentação pesa 100%, Sim, mas eu costumo até falar no consultório que esses são, assim, os 3 pilares da saúde, né. sim. E aí entra também o quarto pilar, que seria a parte de saúde mental, né, Boa. enfim. Uhum, Mas eu acho que esses são 3 pilares essenciais que andam juntos. uhum, Então, não existe uma rotina de treino boa se você não tem uma boa noite de sono. uhum. Para ter uma boa noite de sono, você precisa ter uma alimentação adequada, porque senão o seu sono vai ser afetado. Boa. Então tudo uma coisa impacta na outra. É como uma engrenagem, cada Exato, coisa, se algo não estiver funcionando bem, a engrenagem não gira. exatamente, para. Entendi. Então você tem uma noite ruim, né, não conseguiu descansar, automaticamente no dia seguinte você vai estar cansada e não vai conseguir render no treino. Sim. E aí a alimentação também não vai andar muito, porque até por questões hormonais a gente vai querer comer outras coisas que não estão na nossa dieta, né. Uhum. Então a gente sente vontade, sente ali a vontade de precisa de alguma coisa com energia, Aham. né. Então mas eu acho que tudo começa numa boa noite de sono. Entendi. Bom, você é um pouco doutor aqui, Pri, você tá tocou num ponto interessante, de comer coisinhas que não estão de acordo ali. Uhum. Como que faz para controlar isso? Eu, por exemplo, eu tenho muita, não diria compulsão, mas assim, eu gosto de comer doce, chocolate, açúcar e às vezes eu acabo, né, chutando balde. Por que que isso acontece, né? É um fator psicológico, e como que a gente pode controlar isso, né? Certo. Entendo 100% que eu sou também uma formiga, viva de docinhos. Igual meu pai, meu pai também é. Uhum. Mas, assim, existem muitos fatores, não existe um motivo específico do porquê que a gente, por exemplo, precisa de doce toda hora. Sim. Mas um fator que geralmente acaba pesando muito é, por exemplo, ansiedade, né, Uhum. algum fator psicológico, assim. Certo. Então, estamos vivendo num dia, por exemplo, que eu tô muito ansiosa, automaticamente o nosso corpo pode pedir por um doce, né. Uhum.
Ou, nossa, tive um dia muito cansativo, aquele docinho no final do dia, né? Acaba sendo também um pouco compensatório muitas vezes. Certo, Gente, eu mereço, hoje eu trabalhei muito, eu mereço um docinho. certo. E aí, às vezes, também elencar prioridades, como eu falei. Faz sentido, por exemplo, você chegou no final do dia, eu mereço um docinho, né? Dependendo do docinho que for. Faz sentido comer aquele docinho depois de um dia que você comeu bem, você treinou, você fez tudo certinho. Ou vale mais a pena deixar esse doce para um momento especial, por exemplo, no final de semana com a sua família. Eu gosto muito de falar assim com os meus pacientes, né? Então, às vezes chega no final do dia, você fala, eu vou comer um bolo porque eu tô cansada e fiz a dieta certinho o dia inteiro, Eu mas mereço. agora eu mereço. Uhum. Aí eu falo, mas tá bom, você vai aproveitar 100% esse momento? Ou se você pegar, por exemplo, um sábado e comer um bolo com a sua família, com a sua amiga, não vai ser mais legal? Você não vai aproveitar mais o bolo? Faz sentido. E é difícil pensar isso É muito difícil, no ato ali, é muito né. difícil. Então, de certa forma, né, a alimentação, a rotina saudável, ela tá muito ligada a esse fator psicológico, digamos assim. Totalmente, Muito, saúde muito. mental que você comentou. Exato, tá muito ligado. Boa, boa. E falando de saúde mental, Pri, tem uma pergunta que fizeram aqui que eu achei muito boa, tá, então vamos lá. Sobre saúde mental, como lidar, né, com a pressão estética, né, e ainda assim buscar saúde de verdade. Então, no dia de hoje, em dia onde as redes sociais, onde a gente se compara muito, onde a gente acha, tipo, vê que as pessoas têm um resultado muito melhor que o nosso, então, como lidar com essa pressão e ser saudável ao mesmo tempo? Certo. Eu acho que assim, a pressão estética não tem como negar que ela existe, ela tá aqui, né? Então a gente vê todos esses influenciadores postando corpos que não são reais muitas vezes e se comparando, né? Então eu acho que assim, o primeiro ponto é entender onde nós estamos e onde essas pessoas com quem a gente se compara estão. A gente muitas vezes não tem a mesma realidade, né? Essa pessoa, ela não trabalha CLT, por exemplo. Sim. Então, e ela tem o uso, às vezes, de algumas outras substâncias que ela não mostra na vida real ali nas redes sociais. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, para tentar evitar essa comparação, né? Mas eu acho que, assim, o mais importante é pensar em saúde, né? Então, por que que eu tô comendo bem? Por que que eu tô fazendo dieta? É por uma questão estética ou é por saúde? Então, se a gente se deixar levar pelo fator saúde a longo prazo, isso vai fazer muito mais sentido e a estética vai vir como consequência. Uhum. Só que a estética pesa muito, não tem jeito. Eu acho que a gente sempre tá buscando ser melhor, né? Resultados rápidos. Resultados rápidos. Eu acho que a Uhum. gente vive num mundo imediatista. Sim. E quando se trata de saúde, alimentação, nem sempre é assim. Mas eu acho que não se comparar com o que a gente vê nas redes sociais, porque aquilo nem sempre é verdade. Entendi. E filtrar muito bem quem a gente acompanha. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito principal, assim. Com certeza. E hoje em dia, né, o pessoal que tá assistindo aí sabe muito bem, né, muito do que você consome acaba moldando a pessoa que você se torna, Exato. né, as ideias que você tem, o que você pensa. Show de bola, Pri. Maravilha. Maravilha, Pri. Vamos lá. Então vamos para mais um bloco aqui, tá bom? O pessoal preparou mais perguntas agora para a gente falar mais de coisas que marcaram você, né, na sua trajetória profissional, tá bom? Então vamos lá. Ó, pergunta número 1 para esse bloco. Teve algum caso, algum paciente que marcou a sua carreira até o momento? Alguma coisa assim que foi muito disruptiva ou algo assim muito único ou que te tocou de alguma forma? Como que foi? Tem algo assim? É assim, todos os pacientes que eu já atendi até hoje, eles me tocaram de alguma forma, eu tenho muito carinho por todos eles. Mas teve um paciente que foi logo no comecinho que eu me formei, que eu comecei a atender ele, que me marcou bastante, porque ele teve, assim, um resultado mesmo muito impressionante em questão de saúde. Ele chegou pra mim, já era um homem, assim, mais velho, já na faixa etária de uns 60 anos, e ele chegou pra mim com todos os exames, todos os indicadores ruins, beirando já ter que tomar muitos remédios. Nossa. E foi um trabalho, assim, de colocar mesmo na cabeça de que a alimentação pode mudar tudo isso. Como que a comida que você põe no prato pode mudar os seus exames e evitar que você tome remédios pro resto da sua vida.
Fazendo um ajuste, digamos que até simples, né? Até simples. Aham. Então esse foi um paciente que me marcou muito, porque ele estava muito aberto Sim. a realmente entender ali o que eu estava falando para ele, o que eu estava propondo, aceitando todas as sugestões, e todos os exames dele melhoraram. Olha, Todos os indicadores dele, assim, são muito bons, ele não precisa tomar nenhum remédio, e realmente, assim, visando, por exemplo, um envelhecimento mais saudável, né, Uhum. então uma qualidade de vida. Então, Boa, me show marcou de bola. bastante, principalmente por ter sido no começo, assim, da minha carreira. Aham. Nossa, que legal, Pri. Que bacana. Então, hoje em dia ele não toma mais remédio Hum. assim. Olha só que diferença que fazem, pessoal, né? Sim, Comer bem, ter um direcionamento, né? O conhecimento mudou a vida desse cara, assim como exato. muda de muitas pessoas. E hoje em dia ele tem muita autonomia também nas escolhas alimentares dele, que eu acho essencial, assim, para Sim, os pacientes, porque eu aqui como nutricionista, eu dou toda a orientação, mas o paciente tem que viver a vida dele também, de acordo com o contexto que ele tá, e ter autonomia, né, sim, no futuro, assim, para fazer as próprias escolhas. exatamente. Sensacional, Pri. Boa. E aí a próxima pergunta é a seguinte, ó, você já teve, né, na sua trajetória alguma situação desafiadora, né, que mudou a forma como você enxerga a nutrição? Acho que algumas situações, assim, que passam pela minha cabeça agora lembrando, mas eu acho que principalmente quando eu atendia numa atividade, assim, da faculdade, né, a gente atendia no UBS e hoje em dia eu atendo lá como nutricionista voluntária também, mas lidando com um público muito diferente do que eu tô acostumada no consultório, né, no particular. Então é um público muito mais vulnerável, que não tem tanto acesso à informação, a outros produtos mesmo. E eles chegam sempre com histórias muito bonitas do que Uhum, a comida significa para eles. Então eles sempre trazem: "Ai, nossa, o bolo que a minha avó faz, uhum. e a comida que eu como em casa com o meu pai, com a minha mãe", ou "Nossa, mas isso é a única coisa que a minha avó sabe fazer". E sempre toca muito, porque me faz lembrar o que significa realmente nutrição, né. Então a gente se apega muito à caloria, à proteína, carboidrato, suplemento, e a gente esquece o que é a comida de verdade, que tem tanto Específico. significado, é. Porra, legal. Show de bola, Pi. Maravilha. Show de bola, galera. Então a gente está chegando ao final desse bate-papo tão gostoso, tão proveitoso, né? Com muita informação. Então espero que você esteja tomando nota, né? Você que está assistindo, tá bom? Pri, vamos lá então. Ó, se você pudesse dar um único conselho prático, tá? Para quem está perdido, não sabe nada, né? Sobre alimentação, sobre rotina saudável, qual seria esse conselho que você daria? Pode olhar ali para a câmera e falar com a galera. Bom, eu acho que assim, pra quem tá muito perdido e não sabe por onde começar, o primeiro passo sempre vai ser ter uma nutrição mais natural possível, né, que é o que eu tenho falado bastante aqui. Boa. Então, sempre priorizar os alimentos in natura. Realmente, assim, o arroz, o feijão, as carnes, verduras, legumes, frutas, comida de verdade, né? Uhum. E evitar ao máximo os ultraprocessados, como a gente já tinha falado aqui, Boa. que não vão fazer bem para a saúde, nem Que nada. são, só para dar o exemplo pra galera, para fixar. Refrigerante, Salgadinho. salgadinho, chocolates, biscoitos, bolachas, miojo. Miojo. E também alguns outros alimentos que, por exemplo, tem os ultraprocessados, mas tem algumas marcas que fazem já uma versão mais saudável. Então, por Uhum. exemplo, você vai procurar um molho de tomate, tem alguns que são muito bons, outros são ultraprocessados, então sempre ler o rótulo. Boa. Esse também é o único um bom conselho, assim, Leo. para quem tá buscando se alimentar melhor, ler os rótulos. Maravilha, pessoal. Pô, estamos chegando aqui ao final, né? Eu já falei isso alguns minutos atrás, mas agora a gente está chegando no final mesmo, então a Pri trouxe bastante conhecimento. Obrigado, viu, Pri, pela Eu que participação. agradeço Foi um pelo prazer ter você aqui com convite. a gente, tá bom? Espero que você volte mais vezes, Com tá? certeza. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo, tá? Quem tiver interesse em se aprofundar, né, em conhecer mais o trabalho fantástico que a Pri faz, vou deixar aqui qual que é o seu Instagram. É nutri.frigiandoli. Beleza, vai estar aqui na tela, tá bom? Aqui na descrição também vai ter o WhatsApp dela, então sigam ela nas redes sociais, tá bom? Segue a Brasil Fit, obviamente. Se vocês estiverem precisando de suplementos, passem com a Nutri, né? E depois vocês podem comprar o suplemento com a melhor condição, com a entrega mais rápida, com brinde incluso. Então vocês sabem que suplementos é na Brasil Fit Suplementos. Tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui.
Se você assistiu até aqui, com certeza você é um vencedor, uma vencedora e realmente está preocupado em melhorar a sua saúde, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo podcast. O Brasil Fit Suplementa, a sua evolução é a nossa prioridade. Valeu, gente!